Salmo de número 14. Diz o tolo no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, faze-se abominável em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento e busque a Deus. Desvia-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tem conhecimento os malfeitores que comem o meu povo como se comessem pão e não invocam o Senhor? Ali estão em grande pavor, pois Deus está no meio dos justos. Vós, malfeitores, frustrais o conselho dos pobres, mas o Senhor é o seu refúgio. Ó, que de Sião viesse a salvação de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Shalom, shalom, oração dos salmos aqui, na ocasião, salmo de número 14. Continue conosco, curte, comenta, compartilhe, para que você seja abençoado e também um abençoador, porque quando você comenta e compartilha, este vídeo chega a mais pessoas que talvez esteja precisando de uma palavra vinda dos céus. O Salmo 14 começa com uma afirmação: diz o tolo no seu coração, não há Deus. Nós sabemos que no tempo em que nós vivemos, está quase que completamente normal as pessoas dizerem que não acreditam em Deus, não acreditam na existência de um Deus. Não é apenas do Deus de Israel, é de qualquer tipo de divindade. Quando uma pessoa que se denomina ateu de forma bem assídua, ele não acredita em qualquer existência de nenhum Deus. Nós sabemos que isso tem sido muito comum em certos tempos para cá, e isso se desenvolve muito nas universidades, pois na universidade os jovens estão desenvolvendo o seu caráter e, por falta de paternidade, ou seja, de uma boa instrução e direcionamento no seu lar, ela é facilmente influenciada. Porém, querido, nós sabemos que muitos dizem, como o salmista aqui começa expressando, muitos dizem que não há Deus simplesmente pelo fato de querer fazer completamente a sua vontade, de se entregar 100% aos seus desejos. Ela não tem uma falta de fé, não é por não acreditar, mas por não querer limites, porque nós sabemos que o Deus da Bíblia é um Deus que oferece princípios esses que nos protege a nossa vida física e espiritual. Nós sabemos que a série de regras que o Senhor menciona na sua palavra são regras para proteção. Muitas pessoas dizem não crer em Deus simplesmente por, às vezes, estudar a ciência, e essa ciência traz essa comprovação. Mas a maioria das pessoas dizem não acreditar em Deus simplesmente para viverem livres, para fazer suas próprias escolhas e se entregar 100% aos seus desejos. O salmista parece aqui estar enxergando os nossos dias atuais, né? Segunda parte do versículo ele diz: tem-se corrompido, faze-se abominável em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Nós sabemos que não podemos generalizar em todas as áreas, mas todas as nossas esferas sociais há corrupção. Nós vimos corrupção dentro das igrejas, nós vimos corrupção dentro da política, da educação, das finanças, da mídia, do entretenimento. Nós percebemos que há essa corrupção
em todas as esferas sociais. E é aí que entra a nossa parte como servos do Senhor. Observe o versículo 2. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento e busque a Deus. Nós sabemos, queridos, que nós somos especialistas e até ficamos bem práticos rápido em praticar religião, seja ela evangélica, católica, ou seja lá qual for a religião. Mas o texto não está falando sobre uma religião, ele está falando de alguém que tenha entendimento e busque a Deus. Lógico que todas as religiões têm parte de suas verdades, mas no final defendem apenas o seu ponto de vista. E nós sabemos que Deus é um Deus que não cabe em nenhuma das religiões existentes. Nós sabemos que nem mesmo o próprio judaísmo, que originou-se de Abraão, de Isaac, de Jacó, que é mencionado assim o Deus e o povo da Bíblia. Porém, queridos, nós sabemos que quando tudo isso vai se resumir, eles acabam defendendo apenas o seu ponto de vista. E um ponto de vista pode deixar Deus de fora. Quando nós pegamos este texto, nós compreendemos que o Senhor não está buscando alguém que esteja praticando uma boa religião, mas Ele está buscando alguém que tenha entendimento e então assim busque a presença de Deus. Eu tive um exemplo, uma experiência recente, estudando a palavra de Deus, primeiro pela ótica teológica, e não encontrei respostas. Pela ótica judaica também não encontrei respostas, mas juntando os dois conhecimentos, eu entendi algo muito interessante que na verdade ainda estou estudando, sobre o nome do Eterno. O nome do Eterno composto por 4 letras. Estudando não a língua hebraica e nem a sua cultura, e nem mesmo apenas a teologia, mas eu pude compreender um padrão interessante dentro da palavra de Deus, em toda a Bíblia, e também na natureza, que segue o mesmo padrão do nome do Eterno, até mesmo sobre a nossa criação, sobre a nossa convivência. Se nós aprendermos a andar segundo o padrão do nome do Eterno, nós vamos então ter sucesso. Por esta razão, Davi, quando vai enfrentar Golias, ele não diz que vai em nome de Israel. Ele diz que vai em nome do Senhor. Davi talvez já tenha percebido, lógico, isso que eu estou falando sobre o padrão do nome do Eterno. Logicamente, observado em todos os contos dos feitos do Senhor até ali e também na natureza. Por essa razão, ele se levanta e diz: eu vou em nome do Senhor. Observe que um simples pensar fora da caixa dentro de qualquer religião, você consegue observar que Deus ele é muito maior do que apenas ritos religiosos, seja ele de qual natureza for. Nós observamos que o texto está falando que o Senhor está procurando alguém que tenha entendimento, ou seja, que tenha a mente aberta para buscar ao Senhor. E no versículo 3 ele diz: desviaram-se todos, juntamente fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Ao longo de toda a Bíblia Sagrada, nós observamos que todo o povo ali mencionado era o povo escolhido por Deus. No entanto, ele não se revelou a todos, ele se revelou apenas a alguns. Por que isso aconteceu? Porque provavelmente eles tiveram esse entendimento, ou seja, começaram a observar a Deus fora do contexto religioso, fora dos seus ritos dia a dia. Jacó, quando teve a experiência no Val de Jaboque,
Ele achava que Deus estaria presente apenas em sua terra, em sua cidade. No entanto, ele ficou apavorado e assustado quando percebeu que Deus também estava ali. Então, Jacó, a partir dali, ele começa a ter uma experiência que, curiosamente, também dura 28 anos. 4 ciclos de 7, novamente, o nome do Eterno se manifestando na palavra de Deus. Observe que quando a gente vai buscar a Deus, buscando o conhecimento de Deus, não a partir de uma visão teológica de alguém, não a partir de uma visão judaizante de alguém, não importa a partir de uma visão religiosa, mas com um coração puro e sincero. Lógico que mais tarde Jacó vai reproduzir boa parte dos ritos religiosos que dão origem ao judaísmo. Porém, querido, não é pura e exclusivamente isso. Deus, ele é muito maior do que tudo isso. Deus, ele é maior do que todas as religiões. E, inclusive, ele quer se manifestar a nós. O versículo 6 diz um resumo interessante, fazendo: o Senhor é o nosso refúgio. Nós só conseguimos nos refugiar em algo da qual nós conhecemos. Nós só buscamos refúgio, nós só buscamos proteção daquilo que nós conhecemos. Uma criança sem pai, sem mãe, ela não sabe onde buscar refúgio, mas uma criança que tem pai, que tem mãe, quando ela se vê em dificuldade, ela vai em busca deste refúgio conhecido. Por isso, querido, que nós temos a obrigação de buscar a conhecer o Senhor. Conheça e prossiga em conhecer. Não deixe que uma religião, não deixe que uma teologia te afaste da presença do Eterno. Eu vejo muitas pessoas frustradas, eu vejo muitas pessoas que não conseguem produzir porque depositaram a sua fé na religião. E Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Talvez, querido, o seu ventre está seco, não está fluindo água viva. A água está falando de recursos. Não está fluindo recurso dentro de si porque você depositou a sua fé não no Senhor, mas em uma religião, quaisquer que seja. É momento de você voltar atrás e depositar a sua fé no Senhor para que Ele possa fazer de você fonte para a vida eterna. Eu quero orar por você. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida desta pessoa que chegou até aqui neste vídeo. Deus, em algum momento, Senhor, essa pessoa se frustrou com uma religião que levava até o teu nome, Senhor, mas não tinha ali a tua presença. Pai, em nome de Jesus, revigora a fé desta pessoa agora, para que ela volte a crer no Senhor, para que, Deus, os seus resultados venham a aparecer, para que o seu interior comece a fluir de forma que o Senhor mencionou na tua palavra, rios de água viva. Assim eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Permaneça conosco, querido, curte, comente, compartilhe e acompanhe a oração dos Salmos.